vão também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Vindo os da hora 11ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós. Trabalharam apenas 1 hora, mas os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos. Porque muitos são e poucos. Agora entende outro mistério aqui. João 4:38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Outros trabalharam, mas vós entraste no trabalho deles. Por isso é mesmo maravilhosa a graça. Outros trabalharam, mas você fez o quê? Entrou no trabalho dos que trabalharam. Isso vai ficar muito bonito. Fecha os teus olhos. Pai, glorifica outra vez o teu nome, enquanto a tua palavra é pregada. Faz o que lhe apraz na manhã do dia de hoje e derrama o teu Espírito outra vez, para que mais uma vez possamos experimentar o quanto tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Somos o teu povo e esperamos de ti nesta manhã, em nome de Jesus. Toma o teu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém diga amém. Amém. Para a nossa celebração de encerramento, o nosso tema é a 11ª hora, a hora da graça. Diga comigo: a 11ª hora, a 11ª hora, a hora da graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós acabamos de ler agora 2 porções das Sagradas Escrituras. A primeira porção que nós lemos no Evangelho segundo escrevera Mateus, no seu capítulo de número 20, Jesus conta uma parábola. No segundo texto, no Evangelho segundo escrevera João, capítulo 4, Jesus não conta uma parábola, mas Jesus faz uma observação. Há tempos Deus me deu uma palavra, e essa palavra que Deus me deu é a habilidade para reconhecer tempos, lugares e pessoas. Se nós olharmos para o segundo texto, vais ver que o que fez a diferença é a habilidade que Jesus tinha para discernir estações, para discernir o tempo, para discernir em que estação eles estavam.
Vamos voltar para o primeiro texto e depois voltamos para o segundo. Na parábola que Jesus ensinou, a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada por volta das 5 e 6 horas para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Entende, irmãos, que dentro do princípio da empregabilidade na cultura judaica, todo homem que precisava assalariar trabalhadores, ele saía logo de manhã cedo para contratar, porque dentro do regulamento, todo trabalhador que começava a jornada de trabalho às 6 horas da manhã e terminava às 18 horas, ele recebia um denário. Hoje, um denário equivalia a aproximadamente $40 por uma jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho, ela tinha que começar às 6 horas da manhã e terminar às 18 horas. Das 6 para 18, o trabalhador recebia quanto? Um denário. Logo, nós vamos ver esse homem que quando saiu pela primeira vez, ele fala àqueles homens: vão para a minha vinha e lhes darei um denário. Vou vos pagar um denário. Vou vos recompensar de acordo com o teu trabalho. Só que este mesmo homem, ele volta a sair às 9 horas, que é a terceira hora. E quando chega naqueles homens da terceira hora, ele não diz que vou vos dar um denário. Ele diz que vos darei o que for justo, porque eles começariam a trabalhar 3 horas depois do horário normal de trabalho. E o texto vai dizer que este homem volta a sair entre 12 e 15 horas. Entende que já não é normal, porque todo patrão até 9 horas já não contratava mais ninguém. Se alguém não fosse contratado até 9 horas, o máximo dos máximos até 12 horas, quer dizer que naquele dia você não trabalharia. Naquele dia você não teria sustento para a tua casa. Só que o misterioso deste homem é que ele voltou a sair às 15 horas. Amados, alguém que era contratado 15 horas já era muita misericórdia. Hoje nós diríamos que é uma sorte grande, porque não existia isso de contratar às 15 horas alguém para trabalhar. E o mais engraçado ainda é que este mesmo homem fez algo inconcebível para um homem normal, para um patrão normal. Ele voltou a sair na hora 1/10. A hora 1/10 é, na verdade, 17 horas. 1 hora antes do dia de trabalho ou da jornada de trabalho terminar. Imagina você que sabes que dentro do protocolo humano, a última hora para alguém ser contratado era no máximo 12 horas. Passou 5 horas, ninguém te contratou. Passou 9 horas, ninguém te contratou. Passou 12 horas, ninguém te contratou. Passou 15 horas, ninguém te contratou. Imagina o coração destes homens que saíram para buscar trabalho, que deixaram suas famílias à espera que eles voltassem com algum sustento. Imagina o coração desses homens que estão vendo o dia terminar e até aquele momento nada aconteceu na vida deles. Imagina o coração de alguém que entrou com um projeto para 2025 e aí passou janeiro
Ele disse que não aconteceu em janeiro, pode acontecer em fevereiro. E aí passou fevereiro, ele disse: eu ainda tenho expectativa, porque ainda faltam 10 meses. E aí entra em março, ele diz que ainda tenho expectativa, porque faltam 9 meses. E aí quando entra em abril, ele diz: mas ainda faltam 8 meses. De repente ele está em agosto, só faltam 4 meses. E de repente ele chega em dezembro e nada aconteceu. Muitos de nós estamos aqui e chegamos em dezembro e olhamos para a nossa jornada e estamos como esses homens aqui, que saíram para procurar emprego, saíram para buscar sustento. Quantos de nós projetamos esse ano, fizemos plano esse ano, maquinamos esse ano, ralamos esse ano, e agora chegamos no último mês e nada do que projetamos aconteceu? Como é que você está se sentindo? Qual é a sensação de sair de 2025 com mãos vazias? Alguns de nós nesta manhã têm a mesma sensação desses homens. Só que a primeira coisa que nós precisamos entender é que na hora 1/10 ninguém recebe pelo que trabalha. Alguém diga amém? Porque imagina se este homem pagasse o salário de 1 hora para esses homens. Entende que dentro dos protocolos dos homens, ninguém será contratado no tempo do fim. Este tempo já, dezembro, as empresas estão a fazer balanço. As empresas estão a se preparar para fazer um balanço. Não há motivos para contratar. E muitos de nós já se convenceram que 2025 acabou. 2025 foi um fiasco. 2025 é para esquecer. Só que você não compreende que existe um Deus que não precisa de tempo para mudar a tua vida. Não, presta bem atenção. Isso não é jargão de pregador pentecostal. Isso não é palavra de motivação. Deus não precisa de tempo para operar na tua vida. Deus usa o tempo por causa de nós. Você acha que Deus se prepara para te abençoar? Você acha que Deus se prepara para te prosperar? Não, como é que Deus vai se preparar? Se Deus é a perfeição, como é que Deus vai usar o tempo? Se Ele é a perfeição, Deus usa o tempo por causa de nós. Então não é porque Deus ainda não fez que Deus está a se preparar. Não, estou a me preparar, estou a preparar a bênção dela, não, Deus não está a preparar nada. Todas as coisas em Deus são completas. Todas as coisas em Deus estão completas. Deus apenas vai usar o tempo para depositar na tua vida o que desde a eternidade já está preparado. Deus está a preparar um homem para mim. Quem te mentiu isso? Se o teu Deus está a preparar a tua bênção, não é digno de ser chamado Deus. Não, Deus está a preparar você. Deus não está a preparar a tua bênção. Deus está a preparar você para algo que já está preparado desde a eternidade. Vindem, benditos do meu Pai, e tomai por herança o que vos está reservado desde a fundação dos tempos. Para esses homens aqui, finish, acabou, não tem mais jeito. Amados, aprende a entender que o que não tem jeito para ti, para Deus ainda tem jeito. Agora no meu espírito subiu rápido quando Jesus disse para Maria: onde o sepultaste? Maria disse: já lá se vão 4 dias. E cheira mal. Não te perguntei quanto tempo ele está sepultado. Não te perguntei a condição que ele se encontra. Eu te perguntei onde
o sepultaste. Agora compreende a natureza do poder desse Deus. Um corpo que já entrou em decomposição. Os vermes já comeram a carne dele. Quando ele disse: Lázaro, vem para fora. Você tem noção do que teve que acontecer para reconstituir o corpo dele? Se os vermes já tinham comido tudo, qual é a possibilidade dele vir à vida? Sabe por que Jesus chegou no quarto dia? Alguns não entendem isso, mas porque de acordo com a lei judaica, quando a pessoa morre, a alma da pessoa não vai nos céus, não vai no céu. A alma da pessoa ainda fica a rodear durante 3 dias. Há a possibilidade dessa alma voltar a encarnar o corpo. Se Jesus voltasse dentro desse período, não seria tão milagroso assim, porque dentro da cultura deles ainda havia a possibilidade natural de Lázaro ressuscitar. Quando Jesus chega no quarto dia, ele está dizendo: cheguei no momento que não há mais possibilidade humana. Quando eu operar, ninguém terá dúvida que fui eu que fiz. Tem coisas que Deus deixa piorar, não porque Deus tem prazer na tua dor, mas porque Ele quer se glorificar de uma maneira particular. Quando as pessoas olharem para o teu milagre, olharem para a tua bênção, olharem para a tua promoção, vão dizer assim: não tinha como ser homem, só podia ser um Deus. Alguém fez. Oh Jesus! A hora 10ª de Pedro aconteceu quando durante toda a noite, toda a madrugada, Pedro não pescou. E de manhã Pedro está a lavar as redes para dizer assim: não foi dessa. Não foi dessa. Às vezes Deus chega quando você está convencido que nada mais pode acontecer. Pedro já não esperava um milagre naquela manhã, porque ele sabia que se houvesse uma possibilidade, ela acabou quando saí do barco de manhã e comecei a lavar a rede. Quando o pescador está a lavar a rede, está a dizer: a jornada de trabalho acabou. Acabou. Por hoje é tudo. Amados, às vezes por hoje não é tudo. Às vezes você já está lavando as redes, você está a se convencer que já deu o que tinha que dar, mas eu quero trazer uma palavra profética que ainda pode acontecer esse ano, ainda pode ser nesse ano. Eu não sei se você está a ouvir o que eu estou a ouvir, mas eu estou a dizer que ainda pode ser esse ano, ainda pode ser durante essas 2 semanas que o ano ainda falta para terminar o ano. Mas pastor, se não acontecer e faltar um dia para Deus é muito para Ele operar. Alguém diga amém. Alguém diga amém. Alguém diga amém. Amados, entende que a alguns Deus recompensa de acordo com o trabalho dele, de acordo com a justiça de Deus. De acordo com a justiça de Deus, você colhe o que você semeia. Isso é justiça. De acordo com a justiça, você colhe o que você semeia. Isto é justiça. Mas de acordo com a graça, porque a graça não tem como fundamento a justiça, tem como fundamento a bondade, a misericórdia. De acordo com a graça, você não recebe de acordo com o que você trabalha, você recebe de acordo com o que Deus decide te dar. Você nunca viu um cara que às vezes ganha igual a você, ou ganha menos que você, mas vive melhor do que você? Andamos juntos, comemos juntos, estudamos na mesma escola, trabalhamos na mesma empresa,
Como é que ele tem mais do que eu? Recebeu feitiço? Não recebeu feitiço. Lhe fizeram graça. A ti recebe conforme o teu trabalho. A ele Deus disse assim: ei, eu vou te dar além do teu trabalho. Não é porque você é melhor. Eu decidi te abençoar de forma diferente, de forma particular. Você vai se perguntar: mas por que Deus? Eu também não sei. Deus disse que a alguns Ele dá segundo o trabalho que fazem, a outros Ele dá independentemente do trabalho que eles fazem. Por isso é perigoso se comparar com as pessoas. Uma vez alguém perguntou assim: por que aquele pastor tem mais poder, prega mais, liberta mais, cura mais, mas a igreja dele é mais pequena que a igreja daquele pastor, que não prega como ele prega, não liberta como ele liberta? Como é? Por quê? Há coisas que nós não podemos entender dentro da lei da justiça. Uma vez um pastor chegou para mim e disse assim: eu não creio no pastor Ismael, porque tenho mais tempo de ministério que ele, parece ouro mais que ele, mas a igreja dele é mais grande do que eu. Eu lhe disse assim: quem te disse que no ministério você cresce na proporção que você ora e jejua? Manos, tem pessoas que Deus escolhe e Deus sopra o nome deles, independentemente de quem eles são. Tem pessoas que Deus olhou para eles. Não quero dizer que foi com a cara deles, porque Deus vai com a cara de todos. Eu quero dizer que Deus gostou deles. Não, pastor, prova na Bíblia. Lhe provo. Romanos 9, a Bíblia diz assim: amei Jacó e aborreci Esaú, antes que os meninos tivessem nascido ou fizessem qualquer coisa para que o dom de Deus prevalecesse, eu amei Jacó e aborreci Esaú. E agora você me pergunta: o que Jacó fez para Deus lhe amar mais do que Esaú? Nada. Alguns dizem: não, Deus amou a Jacó porque Deus viu que Jacó seria bom. Deus não amou Esaú porque Deus já viu lá no futuro que Esaú seria mau. Não, é a graça que Deus lhe fez que tornou Jacó o que ele se tornou. É a graça que Esaú não recebeu que ele tornou o que ele se tornou. Quando Deus te escolhe, Deus não leva em consideração o que você faz. Algumas vezes eu me olho e um pequeno orgulho tenta tomar o meu coração, porque vejo onde saí e onde tenho ido. Eu falo: como pode um rapaz que nasceu num bairro, esses dias fui no Lubango, lá no bairro onde eu nasci, olhei para aquele bairro e vi onde eu vivo hoje, onde eu estou hoje. Eu disse: eu não mudei, eu fui liberto. Porque tem coisas que não é mudança, é mesmo libertação. Sabias que tem um tipo de libertação que não é oração, mas é sair do lugar onde você está? Eu tenho chegado em lugares e as pessoas falam assim: eu gostaria de ser como você. Eu disse: querem ser como eu? Você não sabe quem eu sou. Porque você compreende, é aquilo que nós cantamos aqui. Você compreende que se dependesse mesmo do meu pai, da minha mãe, de onde eu nasci, das condições mediante as quais me criaram, muitos de nós nem em vida estariam. Muitos de nós tinham tudo para dar errado. Quando você estava a crescer, te olharam assim e falaram assim: vai ser bandido. Quando eu era bandido, no testemunho de ontem, preferido da minha mãe era o meu irmão que me segue. Era mais comportado do que eu. Quem é o xodó da mamã? Quem é o xodó da mamã? Não era aquele bandido, não era aquele que estava perdido. Porque Deus tem os seus improváveis. Como eu cresço não determina o que eu vou me tornar.
Não, o facto de eu crescer torto não quer dizer que eu vou morrer torto. Há uma graça que pode endireitar qualquer torto que está a crescer. A 1/10 hora, ela não representa uma hora como tal, assim, 17, 18. Profeticamente, a 1/10 hora, ela aponta no Antigo Testamento para o ano do jubileu e em Cristo Jesus para o ano aceitável do Senhor. A 1/10 hora não é um período de 60 minutos, é o tempo da graça que nós nos encontramos. No Antigo Testamento, o jubileu era de 50 em 50 anos. Mas Jesus, quando se apresentou em Lucas 4:17, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é a 1/10 hora? É o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É quando aqueles que se venderam porque não tinham condições, se tornaram escravos, eles são libertos, as dívidas são perdoadas. Aquele que perdeu propriedade recebe de volta o que perdeu. É Deus manifestando a sua graça para que o pobre não continuasse pobre, para que o escravo não continuasse escravo. É Deus manifestando o seu amor independentemente das obras. Porque quando o ano do jubileu chegava, não importa quanto eu te devo, quando tocavam naquele ano a trombeta e anunciavam o Yom Kippur, quer dizer que todas as dívidas, todas, e não se tratava só de dívidas espirituais, são dívidas físicas que eram canceladas. Você recebeu o perdão do crédito que não estavas a conseguir pagar. Lembra que o judeu que ficava pobre, ele vendia a sua propriedade. Mas como na mente de Deus não nos fez para permanecer numa condição miserável para sempre, Deus criou um sistema para o pobre não continuar pobre, para o escravo não continuar escravo. Por isso é que em 2 Coríntios, no capítulo 8, ele vai dizer: e conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, se fez pobre para nos... Aí os espiritualistas vão dizer que este pobre para nos enriquecer não é financeiramente. Epa, eu tenho dificuldade às vezes a entender certas pessoas. Quando nos convém, tiramos o versículo do contexto e lhe interpretamos fora do contexto. Quando não nos convém, falamos assim: não, está interpretado fora do contexto. Se você vê o contexto de 1 Coríntios 8 e 9, não há outro assunto que estavam a falar. Estavam a falar sobre quê? Não, está vendo o problema da nossa mente? Porque disseram que aquilo não é para nos enriquecer. Mas ele está a falar sobre oferta, está a falar sobre finança, está a falar sobre semear e colher. E está a dizer assim: e conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre para... Alguns pensam que salvação é tudo espiritual. Salvação também afeta o teu bolso. Olha o que João está a falar para Gaio: amado, acima de tudo, faço votos para que tudo te vá bem, como prospera a tua alma. No Salmo, Jesus está dizendo assim: ei, ele ama se compraz na prosperidade do justo. Como podes crer que salvação só te leva para os céus e não muda a tua vida na terra? Fala, pastor, volta. Eu quero correr com isso. Vê que o homem vai dizer no texto que nós lemos: e saindo por volta da hora. Aqui quero te abençoar. Diga: aqui o pastor vai me abençoar. Amados, existem rejeições, pessoas e lugares que te rejeitam, não porque você é mau, mas porque você não foi designado para aquela hora.
E se você não aprender a lidar com a rejeição, você pode morrer porque te rejeitaram. Há lugares e há pessoas que te rejeitam porque você não foi designado por elas. Quando olhamos para esse texto, vamos ver que a rejeição deles, por não lhes contrataram às 6 horas, nem às 9, nem às 12, nem às 15, não é porque eles eram maus, mas é porque eles foram reservados para uma hora específica. Tem pessoas que estão lhes rejeitar hoje, não é porque eles são maus, é porque você foi reservado para uma hora diferente. A rejeição dos homens aproximou esses homens a hora 1/10. A rejeição deles lhes aproximou a aceitação de Deus. Quando às vezes te rejeitam, é Deus dizendo assim: filho, não é a tua hora. Não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o meu propósito para a tua vida. Porque se te aceitarem aqui, vais deixar de ser aceito no lugar que eu te quero. E eu posso falar isso. Tem pessoas que não lhes aceitaram no concurso da educação, porque Deus não lhes destinou para ser professores. Você está se empurrar aí, quero ser milhomem, quero ser milhomem, quero ser milhomem. Mas Deus te reservou para a AGT. Então, como não te aceitaram no ser professor, o teu lugar da AGT ainda permanece. Se te aceitassem, você ia impedir o que Deus reservou para você. Tem pessoas que estão a se empurrar em lugar que já lhes rejeitaram, por isso nunca vão viver o que Deus preparou realmente para a vida deles. Tens que aprender a suportar o tempo da rejeição. E não é fácil ser rejeitado. Você se olha, eu cabo ali, não, eu já me vejo ali, mas estão a te falar, aqui não. Você está se vendo, você serve como mulher dele, ele está a falar, só te vejo como irmã. Você está vendo, você cabe como marido dela, mas ela está a falar, você só te vejo como é duro. Mas quando você usa a rejeição em teu favor, o tempo de rejeição vai ser usado para o teu crescimento. Porque quem rejeita Jefter, amanhã terá necessidade de Jefter. E Jefter não pode ser líder dos seus irmãos se permanecesse na casa do pai. Se Jefter permanecesse na casa do pai, ele não ia se esforçar como se esforçou, porque foi rejeitado. Às vezes Deus permite a rejeição para que você entre num estado de preparação. Disseram assim: Jefter, tu és filho de uma prostituta. Até eu posso ser filho de uma relação extraconjugal, mas não nasci por engano, não nasci por coincidência. Jefter não vai herdar, vai embora. E a Bíblia diz que ele se juntou a um bando de vadios. Como não tem a casa do pai e os irmãos para lhe ajudarem, agora ele tem que ralar sozinho. Tem pessoas que só chegaram onde chegaram porque não tinha quem lhes ajudasse e decidiram se ajudar mesmo. E tem pessoas que não estão a chegar onde deviam chegar porque foram muito favorecidos. E o favor demais dos pais, o cuidado excessivo, lhes matou. Hoje são adultos mimados, preguiçosos, casou, mas está toda hora ligado ao pai porque tem dificuldade em casa. Volta na casa do pai. Tem lugares que estão a te rejeitar porque você não é para aquela hora. Tem alguns que são mesmo para 5 horas, é o tempo delas, deixa brilhar. Tem outros que é mesmo às 9 horas, é a hora dele, deixa brilhar. Tem outros que é mesmo das 12 horas, ele é o das 12 horas, está alegre. Tem outros que são mesmo das 15 horas. Agora, o bonito de todos é que tem um que vai ter igual os das 5, das 9, das 12 e das 15, mas não fez o esforço que eles fizeram. Pastor, prova na Bíblia. Provérbio diz o seguinte: o homem bom deixa a riqueza para os seus filhos, mas a riqueza do injusto é transferida para o justo.
Pastor, como assim? A Bíblia está dizendo que tem um ímpio que está ralado, está ralado, está acumulado, está acumulado. E tem um justo que está a viver dureza, dura. Mas vai chegar um tempo que aquilo que o outro acumulou com dor e sofrimento vai ser transferido para um cara que não acumulou. Mas pastor, isso não é injustiça? Como podes falar de injustiça quando é um ato divino? Não, olha o texto que nós lemos em João 4:38. Outros trabalharam, mas vocês entraram no trabalho deles. O que é 1/10 hora? É quando você vai se beneficiar de uma glória que você não trabalhou. Porque Jesus está dizendo: eu vos mandei ceifar o que vocês não semearam. Quando você sozinho tenta colher o que você não semeou, você está cegatuno. Mas quando Deus te envia a colher o que você não semeou, é manifestação de graça. Alguns não gostaram disso. Não estou a fazer apologia à preguiça. Não, eu trabalho. Não estou a fazer apologia à preguiça. João 4. Pega ali. Verso 35. Olha o que está ali. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede. Os campos, pois, já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E é de sorte e se alegram tanto o semeador como o. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Não, o Avelino disse: esse sou eu. Eu vos enviei para ceifar. Por isso, cuidado quando tudo que vem na tua vida você pensa que é teu esforço. Tem coisa que nós recebemos e você se pergunta: realmente não fiz nada para ter isso? Não, isso não é meu esforço. Não, isso não é minha habilidade. Isso não é minha capacidade. Porque tem coisas que Deus traz na tua vida, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Ele soberanamente. Não, eu orei muito para ter um marido que me entende. Irmão, às vezes a tua oração nem passou os seus. Orei muito para ter uma mulher sábia. Quem que mentiu? A casa e os bens venham como herança dos pais para os filhos, mas do Senhor a mulher prudente. Você acha que esse que casou com uma mulher que lhe dá surra, você acha que não? Não, irmã, para ter um casamento como o meu, você não sabe o preço que eu paguei. Às vezes o teu preço nem chegou nos seus. É Deus às vezes que diz assim: ei, te amo muito. Teu marido vai ser assim, meigo, calmo. E você acha que é a tua oração? Não. Amados, tem dias que você não ora. Tem semanas que você e Deus cortaram confiança porque estás nervosa. Mas nada de mal te sucede. Se Deus só te protegesse até onde a tua oração ia, se Deus só te abençoasse até onde o teu esforço ia, a maior parte de nós já estaria do outro lado. Nunca viste naquele dia que você se vingaste
disseste agora vais pecar, porque Deus não está respondendo a tua oração. E você foi procurar pecar, e o pecado começou a te fugir. Você lhe queria tanto lhe agarrar, mas o pecado te esquivava. Ei, pecado, vem, vem. Ele te olhou, não vai dar, tu vai embora. Não, Deus não faz até onde nossa oração vai. Deus não nos recompensa até onde nosso sacrifício vai. É muito mais do que nós temos recebido. Não se compara, não pode ser dimensionado. Por isso é perigosa a frase, paguei o preço. Porque se Deus te desse de acordo com o preço que você está a pagar, nem ar para respirar terias essa manhã. Quero correr. Ele chegou e disse assim: por que estás desocupado? Olha a resposta deles. Porque ninguém, não, nem todo mundo que está desempregado é preguiçoso. Nem preguiçoso. A camada de vagabundos gostam muito de viver na custa dos outros. Não, esses não eram preguiçosos. Eles saíram para procurar. Tem pessoas que estão se esforçando mais do que você, mas não tem as oportunidades que você está tendo. Tem pessoas que, humanamente falando, merecem mais do que você, mas não têm 1/3 do que você está tendo. Esses homens estão a dizer assim: ninguém nos contratou. Não, estamos disponíveis para trabalhar. Queremos trabalhar, queremos investir, queremos empreender. Porém, ninguém nos achou dignos. Quantos de nós esse ano ralaram de verdade e estão a chegar no final do ano? O esforço que fizeram não é proporcional ao que alcançaram. Você não pode dizer para ele: não, está a chegar arrebentado no fim do ano porque passou o dia todo a chiboiar. Não passou o ano a chiboiar. Trabalhou, lutou, ralou, distribuiu o currículo, fez de tudo um pouco, mas não deu certo. Não vais falar que Pedro não pescou porque não era bom pescador. Ah, se tivesse sido bom pescador, teria pescado. Pedro cresceu naquele lago, herdou dos antepassados dele a profissão de pescador, conhecia melhor do que qualquer outra pessoa aquele lago. E Jesus, ou esse homem chegou para eles e disse assim: vão à minha vinha. Vê que é interessante que ele não diz assim: vou vos dar conforme vocês vão trabalhar. Ele disse assim: vão à minha vinha. Vão. Aos da primeira hora, vou vos dar 1 denário. Aos das 12 horas, o que for justo. Agora, o que me chama a atenção é que quando chegou o momento de pagar, ele disse: começam pelos últimos. Já não é normal. Já não é normal. Há pessoas que se alegram quando você não tem o que elas têm. E há pessoas que torcem para você nunca ter o que elas têm. Quando ele chamou o administrador: vem, começa a pagar o salário. E começa nos últimos. Às vezes não é a posição que importa, é o que ele decidiu fazer. Pastor, prova só na Bíblia. Tá bem, eu provo e fico ali e vamos dançar um pouco. Quando Deus falou com o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, o belemita, na ordem do pai de Davi, quem é o primeiro? Quantos estavam à frente de Davi? Amados, nem sempre estar em frente significa receber primeiro. Alguns estão em frente de você, mas não vão receber primeiro. Ah, se eu tivesse só lá, se eu tivesse só lá, se eu tivesse só lá.
Na ordem do pai de Davi, Issamar, Eliada, não sei lá o que, são mais dignos do que Davi. Porque segundo alguma tradição judaica, Davi não era filho legítimo. Alguns rabinos judeus acreditam que Davi era filho de adultério. Por isso é que o pai de Davi, ao se referir para ele, diz assim: tem mais um, o menor. Quer dizer, nos meus cálculos de pai, todos esses 6 poderiam ser alguma coisa, mas nunca me passou pela cabeça que o menor, o mais desprezível, porque até os irmãos de Davi não falavam com ele pacificamente, lhe odiavam. E a Bíblia diz que Davi era ruivo, mais ou menos hoje, quilombo, era um aquilombado. Não é desprezo, já é diferente na cor dele. Somos todos black, por exemplo. Nasceu mulato, como assim? Já é o patinho feio da família. Como pastor? Nunca numa casa judaica normal o menor cuidaria das ovelhas enquanto os mais velhos estão em casa. Nunca o menor faria o serviço mais pesado. Quer dizer que tem a ordem dos homens e tem a ordem de Deus. Os chamados são aqueles que sempre são privilegiados pelos homens. Venha sempre em primeiro lugar. Vamos calar para isso, o nome dele já está. Vamos fazer para isso, o nome dele já está. E o teu nome nunca vem. Chamados estão sempre em primeiro lugar na ordem dos homens. E os escolhidos estão sempre em último lugar na ordem de Deus ou dos homens. Agora entende, o chamado na ordem dos homens está em primeiro lugar, mas o escolhido na ordem dos homens está em último lugar. Agora quando a 11ª hora chega, Deus inverte posição. Então Deus não começa com aqueles que os homens privilegiaram. Deus começa com aquele que ele escolheu, independentemente da posição que se encontra na ordem dos homens. Eu quero declarar que tem muita gente à frente de você, mas você vai receber primeiro, porque na ordem de Deus você é o primeiro, você não é o último. Quando a 11ª hora chega, o protocolo dos homens é interrompido e o protocolo de Deus é estabelecido. Quando a 11ª hora chega, o protocolo dos homens é, e o protocolo de Deus é. Estava lá atrás sempre, estava lá atrás sempre, nunca aparecia, nunca se destacava. Como é que agora? Como é que agora? Meu tempo chegou. Nós vamos nos surpreender ainda muito com certas pessoas que estamos a lhes ver aqui. Uma vez, nas eleições passadas ou antepassadas, tínhamos uma aluna, eu e o meu amigo Quinho, professor também, muito burrinha, assim dizendo, educadamente, para não chamar o nome, muito. Aquele tipo de aluno que você olha e fala assim: mas te expliquei assim, te expliquei assim, te expliquei assim. Peguei o próprio livro, abri a cabeça, meti lá, mas tu não assimila nada, não dá nada. Você se pergunta, mas qual é o método que vou usar mais? O aluno que menos se destacava, quando veio as eleições, depois de um tempo, aí o meu amigo professor estava afobado e decidiu ir se inscrever na CNE para lhe darem uma migalha. E estão lá um grupo a lutar para entrar. Ele disse, viu um Lexus a parar. Quem está descendo o Lexus? Aquela aluna que não dava nada. E não só está descendo o Lexus, é a chefe que vai lhes atender.
Ele permanecia com o professor só. A aluna que não dava nada está a chegar com o Lexus e está a dizer: oh, lá, tu foi uma professor, né? O professor passa aqui, vem. Quem está ajudando o professor agora? Mas na nossa mente, até na minha, nunca me passou que tal pessoa chegaria lá. Só que a forma como eu vejo não é a forma como Deus vê. Há momentos, irmãos, que Deus vai mesmo te ofuscar, te ocultar. Não é o diabo. Há momentos que o próprio Deus te tira de cena. Você vê pessoas menos capazes do que você, a terem mais oportunidade do que você. Pessoas que não têm o terço da tua habilidade, a serem mais honrados do que você. Há momentos que o próprio Deus te apaga mesmo. Não é para esse tempo. Há momentos que você pode ralar dano duro, mas você não vai sair de onde você está. Não é por incapacidade, não é por falta de sorte, é porque você foi designado para um outro tempo. Por isso você tem que aprender. Quando você faz tudo o que está no teu alcance e nada muda, não se entristece, porque o que não depende do meu esforço não pode me entristecer. O que não depende de mim não pode roubar a minha paz. No que dependia de mim, eu fiz tudo o que eu podia. Se a situação não mudou, papá, esse é teu assunto, não é meu assunto. Pregador, você acha que os caras que pregam nos melhores congressos são os melhores pregadores? Você acha isso? Os caras que cantam nos maiores eventos são os melhores cantores? Não, é porque é o tempo deles, não é o teu tempo. Humanamente falando, sempre, eu não preciso bajular ninguém. Segundo o tabernáculo, como é que você vê isso? Eu acho que eles estão a copiar a música, porque a perfeição como tocam, como cantam, não é para estar aqui. A visibilidade que eles não têm com o que eles fazem não é compatível com certas pessoas, que é tudo que você canta, está onde ele, e você, como é? Pega a letra do segundo tabernáculo, olha para isso, é Bíblia, é palavra, mas vê a projeção deles ainda, e vê pessoas que são mais pimpãos de palco, e vê onde eles estão. Não, é o momento do pimpão, é o momento dele. Quando chegar o momento deles, ninguém poderá lhes segurar. Não é porque eles não são bons. Eles estão sendo reservados para uma hora específica. Então, enquanto a minha hora undécima não chega, eu me aperfeiçoo, eu cresço, eu me esforço, faço tudo o que estiver ao meu alcance. Porque quando Deus decidir me apresentar, acabou. Acabou. Não é porque são melhor do que vocês. Algumas vezes é porque eles são mesmo das horas que antecedem a tua hora. Não, eu pensei que você ia falar amém. Não, olha para ele assim, não. Ele é das 12 horas. Eu sou das 17 horas. Não, ele é das 5 horas. Eu sou das 17 horas. Quando você não compreende isso, você vai querer ir às 12 horas, quando a tua hora é que? Às 17. Você vai querer agir fora do tempo. Basta, explica mais uma vez e termina. Tá bom, vou tentar terminar. Lucas capítulo 2, verso de número 50. E tá ali por aí. Não pego bem o texto agora. Vê que a Bíblia diz assim: e o menino João Batista crescia e se fortalecia no deserto, até chegar o tempo de se manifestar para Israel. Como é que ele crescia e se fortalecia? Se ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe.
foi designado como a voz que clama no. Mas o texto está dizendo: e crescia e se fortalecia até o dia de se revelar para Israel. Quer dizer, não importa o tamanho da unção, do poder, do chamado, você vai precisar ainda crescer até o dia de se revelar. Antes de chegar às 17 horas, tem horas que antecedem. Lucas capítulo 2, 52, se a memória não me atrasou, o capítulo 1, 52, a Bíblia diz que e crescia o menino. Quem? Jesus, a plenitude, o Deus menino. E crescia Jesus em sabedoria, em estrutura e graça diante de Deus e diante dos. Como assim? Jesus já foi designado para ser grande, mas teve a necessidade de quê? De crescer. Muitos de nós estão designados para a grandeza, mas estão no período de crescer para se tornar o grande que lhes designaram. Eu acho que eu entendi isso bem. Me designaram para ser grande, mas tem um processo para me tornar o grande que eu fui designado. Jesus nasceu para ser o Salvador, nada pode mudar isso. Mas o texto está dizendo: e crescia o menino. Então você não está perdido, não está atrasado. O teu tempo não é o meu tempo. Não ajusta o teu relógio de acordo com as minhas realizações. Ajusta o teu relógio de acordo com o tempo de Deus para a tua vida. E o texto vai dizer, agora termino mesmo. E o texto vai dizer que quando começaram a pagar os últimos, os primeiros começaram a se alegrar. Aleluia! É o quê? Se ele trabalhou 1 hora, lhe deram 1 denário. Imagina eu que trabalhei 12 horas. Nunca vai ter o que eu tenho. Nunca vai estar no meu nível. Nunca vai estar no meu nível. Ele trabalhou 1 hora, lhe deram 1 denário. Imagina eu que trabalhei. Quando chegou a vez dele, também lhe deram. Deus vai frustrar a expectativa de muita gente, porque eles estão a considerar que você vai ter só o que você trabalha. Então, de acordo com o que você trabalha, há uma alegria no coração de certas pessoas, porque você nunca vai chegar no nível deles. Com o tipo de trabalho que você faz, ganhando 100 ou 200, e ele que ganha uns milhões, ele já te olha assim: irmão, estás sempre atrás, nunca estarás no meu nível. Porque se toca 200, você tem isso. Imagina eu com os meus milhões. Só que quando Deus decidiu dar a eles, também lhe deram 1 denário. Toma. Eles, ei, como assim? Ele trabalhou 1 hora e nós suportamos o dia todo, e o Senhor lhes igualou a nós. Quer dizer que os da 1ª hora vão se tornar iguais a pessoas que trabalham mais do que eles. A tua mente não aceitou isso, porque é demais profundo para ser verdade. Como é que podem me tornar igual a alguém que tem um salário de 2 milhões quando o meu salário é 50 mil? Tem coisas que não dá para conceber. Tem coisas que não dá para. Ele está a reclamar, e a reclamação dele é: ele fez 1 hora, você lhe igualou, não lhe iguala a nós. Permita que tenha uma distinção. Esse trabalha muito, esse trabalha pouco, pelo menos só uma distinção. E o Senhor disse: por acaso não é lícito eu fazer do que é meu o que eu quero? Eu não disse que eu vou te dar segundo o teu trabalho, porque ele não está sendo justo. Ele disse assim: eu vou te dar 1 denário, trabalha todo dia. E quando ele te dá 1 denário, está sendo justo. Mas a esse cara não disse que vou te dar 1 denário pelo teu trabalho. Disse assim: vai. É perigoso quando você acha que todo mundo que tem mais do que você e trabalha menos que você é feiticeiro. Vou terminar aqui, acabou.
perigoso quando você acha que todo mundo que tem mais do que você e trabalha menos que você é feiticeiro. É perigoso. Porque tem pessoas que têm não de acordo com o que trabalham, mas de acordo com o que Deus decidiu lhes dar. Um cara que passou uma noite a pescar, não pegou nada, e em menos de uma hora pesca mais do que pescaria durante uma semana. Como é que você explica isso? Graça é a hora 1/10. Então não se surpreenda que alguém nas próximas 2 semanas vai receber mais do que você que trabalhou todo o ano. Feche os teus olhos. Quando nós chegamos em dezembro, lá no Lubito nós fizemos isso. A partir de novembro, nossas orações já mudam. Senhor, nos dá de acordo com a sua graça. Porque se tivéssemos que fazer alguma coisa, o tempo já passou. Se tivéssemos que alcançar alguma coisa por meio do trabalho, o tempo já passou. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o quanto você esperou algo da parte de Deus ao longo desse ano, ao longo desses 21 dias. Você viu alguém ser batizado no Espírito, alguém receber uma palavra de direção, alguém sendo tocado, e você durante 21 dias parece que não recebeste nada. Nós servimos um Deus que não despede ninguém de mãos vazias. Jesus ficou 3 dias a ensinar, e no final de 3 dias os discípulos disseram assim: despede a multidão para que vão e comprem alguma coisa. E Jesus disse: por 3 dias eles estão aqui conosco, não podemos lhes despedir de mãos vazias. Que tendes vós? E eles disseram: alguns pães, alguns peixes. E Jesus primeiro operou o milagre, lhes deu de comer, e depois o texto disse: e os despediu. Como os despediu? Repletos, fartos. Não creio que Deus te levou durante 21 dias de jejum e oração para hoje simplesmente te despedir de mãos vazias. Não combina com a natureza do Deus que eu estou a pregar nesta manhã. Não condiz. Não condiz. Alguns foram designados para o dia de hoje. Alguns foram designados para dezembro. Alguns foram designados para as próximas 2 semanas. Se coloca em pé, com os olhos fechados. Não, pastor, tudo que eu fiz ao longo do ano, é justo que eu chegue no final do ano sem nada. Está bem, de acordo com a justiça, é justo que você não tenha nada. E de acordo com a graça? 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 Então, nesta manhã, ao encerrar esse trabalho, nós não estamos a orar de acordo com a justiça, porque se clamamos de acordo com a justiça de Deus, alguns de nós vamos morrer agora. Alguns de nós vamos ser fulminados pela santidade e pureza de Deus. Mas o que nós vamos clamar é a bondade, é a misericórdia, é a compaixão dele. Majesty, again. Fecha os teus olhos. Daqui a pouco o vento do Espírito vai começar a soprar sobre este lugar.
majestade, Daqui a pouco o vento do Espírito vai começar a soprar neste lugar. tua graça me aceitou como eu sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Majestade, majestade, majestade. Para sempre o teu amor me transformou. Na presença de tua majestade. Aqui estou, humilhado por tua majestade, coberto por tua graça, Senhor. Aqui estou, sabendo que sou pecador, coberto por teu sangue, Jesus. Eu encontrei o maior amor que achei no dia em que morreu, sacrifício do meu Deus.